O Livro Amargo, capítulo 23, A Nova Esperança. Os mileritas presentes se entreolharam. Gerald encerrou a mensagem e todos se reuniram discutindo em grupos e conferindo as informações e textos de referência na Bíblia. Por volta das 11 horas daquela noite, Jerry colocou Hope em seu berço. Saiu na varanda e sentou-se sob a luz de uma lamparina a óleo. As vozes dos mileritas chegavam quase em um sussurro aos seus ouvidos. Não vai se reunir com os demais? Perguntou Joey, sentando-se num dos bancos. Acho que não, respondeu Jerry. Ambos ficaram em silêncio, contemplando a escuridão. O que você achou do clamor da meia-noite? Perguntou o garoto, referindo-se ao estudo. McNolan pensou por um breve momento. Sabia exatamente o que achava, mas avaliava se gostaria de compartilhar aquilo com alguém. Olhou para Joey, o jovem menino que o ajudou como pombo-correio no começo de sua corte a Alice. Eu tenho medo, Joey, confessou. Tenho medo de sentir novamente uma nova esperança. Eu também sinto falta dela, disse o garoto. Então o Espírito Santo o impressionou e ele disse: se não for a esperança, o que nos resta? Se não esperarmos mais e mais, se não desejarmos com toda a vontade a vinda do Senhor Jesus, o que nos resta? Só nos sobra o vazio, respondeu Jerry, sentindo o mesmo mover suave do Espírito de Deus. Aleluia! Disse e sorriu com o coração acalentado. Prefiro escolher a esperança, Joey, a esperança. Se Hope chorar, me chame na casa principal. Jerry saiu correndo e deixou Joey na sacada de sua casa. Entrou na sala onde estavam os mileritas, pediu a atenção de todos e disse: Irmãos, estamos estudando há horas sobre a interpretação para uma nova data. Se olharmos secamente, a resposta é óbvia. Algo acontecerá em 22 de outubro de 1844. Sim, o santuário será purificado. Não tenham dúvida, e a nova data é evidente dentro do estudo que estamos fazendo. Mas eu creio que a pergunta mais importante a ser feita nesta noite é: quero ter esperança mais uma vez? Todos olhavam para Jerry e ele continuou. É nosso desejo acreditar nessa nova data, aguardar com toda a convicção, com toda a esperança, que Jesus voltará exatamente nesse dia? Irmãos, eu perdi minha esposa. Eu tive a doce esperança de subir aos céus com ela grávida, mas Jesus não veio na data anteriormente estipulada. Alice não suportou dar à luz nossa filha Hope e faleceu. Agora eu posso ter uma nova esperança de reencontrá-la daqui a aproximadamente 2 meses. E me pergunto, eu quero ter novamente essa esperança? Quero correr o risco de sofrer uma nova e amarga decepção? Ele fez silêncio e deu a resposta. Sim, eu escolho ter fé. Escolho acreditar, escolho confiar no meu Senhor. Enfim, eu tenho esperança de que Jesus voltará em 22 de outubro de 1844. Deram aleluias e glorificaram a Deus. Essa era a questão, afinal, os mileritas daquela fazenda fizeram a mesma escolha, e no dia seguinte estavam pela cidade espalhando e explicando o impresso que Ted havia trazido. Era o clamor da meia-noite, e muitos o ouviram. Avançaram pelo mês de setembro num ritmo de intenso trabalho evangélico, anunciando a mensagem angélica de Apocalipse 14:7. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. O movimento tomava vulto em toda a América do Norte, e muitos, diante das evidências, aceitaram um novo chamado. No Condado Novo, foram poucos os que aceitaram, pelo menos receberam as explicações para a nova previsão. A maioria das pessoas ainda sentia amargura pela última decepção. Porém, muitos daqueles que, embora não professassem sua fé no breve advento, reavaliaram o coração, e se Jesus voltasse, estariam preparados. Por mais uma vez, e ainda com mais intensidade, as cenas do dia 21 de março se repetiram. Pessoas não colheram os produtos da terra, e algumas delas tinham vendido tudo para doar ao Ministério de Publicações, a fim de que o alerta do fim do mundo alcançasse o maior número de pessoas possível. Porém, Jesus não voltou ao meio-dia do dia 22 de outubro. Jesus não voltou ao pôr do sol do dia 22 de outubro. Sobre aquele dia, Guilherme Miller escreveria em outra oportunidade: passou. E no dia seguinte parecia que todos os demônios do abismo foram soltos. As mesmas pessoas e muitas mais que estavam clamando por misericórdia 2 dias antes, misturavam-se agora com a ralé,
caçoando e ameaçando com blasfêmias. A realidade não foi diferente para os milleritas da fazenda Norton. No dia seguinte, alguns acusavam Ted, e outros lançavam suas setas contra os McNolan ou Gerald, que sempre tomou a postura de líder. Um tumulto mais sério promovido por uma minoria que poderia ter insuflado outras pessoas mais pacíficas na campal só não ocorreu em razão da presença de Jim Brautigan, que, embora desarmado e com uma nova profissão de sitiante, havia comprado uma pequena propriedade ao norte do condado, ainda desfrutava de muito respeito. Na metade do dia 23 de outubro de 1844, pessoas discutiam avidamente à mesa da refeição. Jerry, com Hope no colo, levantou a voz e com autoridade disse: "Aqueles que têm um lar para retornar, que retornem. Aqueles que não têm, se desejarem ficar por um tempo até se restabelecerem, haverá trabalho a ser feito na fazenda. Ainda há tempo para plantarmos batatas e outras coisas que a terra aceite antes de chegar o inverno. A esperança do retorno de Jesus ainda permanece em meu coração, e aquele que ainda nutrir me chame de irmão. Quem está descontente, por favor, retire-se desta casa, pois aqui não será lugar de contenda." No terceiro dia, a fazenda estava quase desperta. Apenas um grupo de 10 pessoas ficou e foi empregado no local. Plantaram e colheram antes do inverno, e os anjos de Deus providenciaram para que os produtos da terra fossem tão bons quanto das pessoas que plantaram no tempo certo. Todas as noites, quando ficava sozinho, Jerry chorava em sua cama vazia. Seu consolo era a presença do Espírito Santo, e não poucas vezes durante aquele amargo período de forte decepção, o jovem sentia que estava chorando no colo do Pai Celestial. Em oração, sempre falava de seu desejo de reencontrar Alice, mas isso não aconteceria no dia previsto. Jesus não havia voltado. Certa noite, lendo a Bíblia, deparou-se com a história dos apóstolos de Jesus, que esperavam ser ele o novo rei terrestre de Jerusalém. Quão amargo, pensou Jerry, foi verem o Cristo pendurado no madeiro, morto por crucifixão. Mas a promessa do Messias e as profecias da palavra de Deus estavam além da compreensão daqueles homens. Havia muito mais. Jesus ressuscitou no terceiro dia, andou entre os homens e subiu ao céu, para ser o Rei dos Reis. Com toda certeza, havia muito mais na profecia de Daniel das 2.300 tardes e manhãs, e os homens ainda não haviam enxergado toda sua magnitude. Jerry permaneceu com os Nolan, trabalhando na fazenda e às vezes utilizando uma forja que fabricou na propriedade. Joe e Maísa ajudavam muito na educação da pequena Hope, que crescia graciosa, cada vez mais parecida com Alice. Em 20 de dezembro de 1849, Guilherme Miller faleceu sem perder a esperança. Em novembro de 1844, em uma carta aberta enviada a Himes, ele escreveu: "Fixei minha mente sobre outro tempo, e aqui pretendo permanecer até que Deus me dê mais luz, e isto é hoje. Hoje e hoje, até que ele venha." Ao descansar o sono da morte, tinha plena certeza de que Jesus, a seu tempo, iria voltar. Nas vésperas do Natal de 1849, Ted trouxe a notícia do falecimento de Miller para os moradores do Condado Novo. O velho viajante participou da ceia de Natal na fazenda dos Norton, onde estava a família de Jim Brautigan e os McNolan. A certa altura, Maísa foi ao piano e iniciou o toque de um hino. A pequena Hope, agora com 5 anos de idade, cantou a bela letra e, ao fim, um tanto envergonhada, correu para os braços de Jerry e ali escondeu o rosto de bochechas avermelhadas. "Vivo por você, Hope", disse Jerry McNolan ao ouvido da pequena filha. "Vivo pela esperança. Hoje, hoje, hoje."